Você gostaria de ser uma pessoa mais disciplinada? Você conhece alguma pessoa disciplinada do seu círculo de amigos e você fala, nossa, eu queria ser como ele. Olha, ele quer fazer as coisas, ele vai lá e faz, e ele tem foco e não sai de jeito nenhum daquilo que ele decidiu fazer. Eu sou Tomás Way, hoje eu quero conversar com você sobre este dom da disciplina. A gente acha que é uma personalidade ou um grande dom sobrenatural da pessoa que tem disciplina. Ela é disciplinada e consegue fazer tudo o que ela deseja. Será mesmo que a disciplina está nesse lugar? Se eu te falar a palavra rigidez, quem é mais rígido? O disciplinado ou o indisciplinado? Se eu te falar a palavra liberdade, quem é mais livre? O disciplinado ou o indisciplinado que faz o que ele quiser? Há uma confusão de conceitos que talvez você já tenha percebido aqui com essa introdução do vídeo, que é a liberdade efetiva está mais para o disciplinado. Por que isso? Porque o que a gente está chamando de disciplinado, e eu já quero começar quebrando um conceito de que disciplina é perfil, que disciplina é personalidade, a identidade da pessoa. Não acredito assim. Eu acredito a disciplina como uma série de outros elementos que fazem com que a sua mente foque naquilo que você precisa fazer e faça você executar aquilo, mas eu vou explicar isso bem mais em detalhes. A liberdade verdadeira está mais para o disciplinado, por quê? Porque o disciplinado é livre para fazer o que ele não quer. Liberdade é isso, liberdade não é poder fazer qualquer coisa nesta vida. Liberdade real é a liberdade de escolher fazer aquilo que eu não tinha vontade de fazer. Dizendo de outra forma, então eu não sou escravo dos meus sentimentos, não sou escravo de uma série de estados emocionais que me preservam e me impedem de fazer o que eu devia estar fazendo. O que a gente poderia chamar de falta de disciplina, para mim, é uma certa falta de clareza sobre o impacto das nossas ações e os ganhos que a gente pode ter com elas. Por exemplo, se você pega um empréstimo no banco, que vai fazer você comprar algo agora, mas que você vai pagar 2 vezes a mais de juros, a gente fala isso muito sobre apartamento financiado, né? Como se fosse, ou carro, ou qualquer outra coisa financiada. A gente está pagando quase que 2 vezes o valor daquilo que a gente está comprando. A não disciplina tem juros. É comprar as coisas com juros. Que juros? Juros da ansiedade, juros da culpa, juros do desânimo. Tem muitos juros. E eu te pergunto, o que custou mais? Ir lá e tomar aquela ação pequenininha ou os juros todo que você fica pagando por não ter feito? Muitos, às vezes que estão aqui vendo o vídeo, estão se recriminando, estão dizendo, eu devia ter feito. Se eu tivesse agido 4 anos atrás, se eu tivesse tomado uma decisão 4 anos atrás, hoje eu não estava aqui desse jeito, hoje eu não estava com a vida profissional que eu tenho hoje eu não estava com essa saúde ruim que eu estou hoje, eu não cuidei de mim esses anos todos, eu não foquei no que era importante, parece que eu só fiz coisa que não agregava em nada, tá bom, vou te fazer uma pergunta, vamos fazer uma pergunta? Vamos encerrar essa conversa desse jeito e fazer uma pergunta? Daqui 4 anos, você vai estar falando a mesma coisa? Será que daqui 4 anos você vai dizer, há 8 anos atrás eu devia ter comido melhor, há 8 anos atrás eu devia ter olhado para a minha profissão, há 8 anos atrás, e aí passa mais 4, há 12 anos atrás, eu quando era jovem. A questão é, se você é uma pessoa que hoje diz, Tomás, eu queria há 4, 5 anos atrás ter feito outra coisa, então eu digo, ok, então o que você vai fazer agora? Essa conclusão que você chegou, que é importante, ela pode morrer na culpa e você carregar a culpa e carregar pro resto da vida esses sentimentos ruins, ou você pode fazer o desvio de rota e fazer, mas eu não fiz 5 anos atrás, comecei a fazer agora. Esse é o melhor remédio. O melhor remédio está aqui. O lamento não vai tirar do lugar. E aqui eu quero te falar que eu não me considero a pessoa assim, mais disciplinada do universo. Eu não sou aquela referência que eu não estou aqui no vídeo para te dizer, não, eu sou uma pessoa muito disciplinada, porque eu faço tudo que eu quero, porque você tem que fazer tudo que você quer. Eu não estou nesse lugar aqui.
E tudo bem as pessoas que eventualmente estão nesse lugar. Mas eu estou no lugar de te chamar para a humanidade. No lugar de te chamar para uma vida real. O que eu quero dizer com isso? Não colocar essa idealização da disciplina e ter clareza de que se eu foco nos reais impactos do não fazer, eu fico muito mais preparado e engajado para fazer. Vamos resumir isso numa frase só? O custo da disciplina é infinitamente menor do que o custo da não disciplina, que vira culpa, que vira ansiedade, que vira tudo isso que eu já tinha falado anteriormente. Agora a questão é, como é que eu vou olhar para a disciplina de um jeito diferente então? Como é que eu vou olhar não como algo que vai me tirar a liberdade, que vai me tirar da espontaneidade, algo como se fosse um castigo, uma obrigação. Eu tenho que ser disciplinado na vida, senão a vida não vai funcionar. Não, como é que eu mudo e não entro nesse lugar? Talvez a leitura mais comum seja de que a disciplina tem uma certa inflexibilidade, mas isso não é disciplina, porque senão eu olharia para um robô, para uma máquina e diria, a máquina é disciplinada, porque ela faz o que tem que ser feito. Nós não somos robôs. Não é nesse lugar. Então, qual é a nossa referência? O que é? Eu quero ser disciplinado é o quê? É eu ser flexível com propósito. Disciplina é a flexibilidade com propósito. Então, a disciplina não é um dom sobrenatural, e sim é uma habilidade a ser praticada, desenvolvida, algo que eu vou aprendendo e que eu vou aprimorando à medida que eu vou praticando. Disciplina não tem a ver com controle. Ter um controle maior sobre a vida tem a ver com clareza. Tem a ver com a clareza do que é o meu objetivo, o meu propósito a longo prazo. É um presente que eu entrego para o meu eu do futuro. Eu preparo esse presente hoje, vou embrulhando, ponho o laço e entrego para o Tomás do futuro. No momento em que eu começo a agir com clareza, no momento em que eu começo a desenvolver essa habilidade, eu percebo um outro conceito de liberdade, eu começo a ter até prazer de fazer determinadas coisas. E é lógico o que eu preciso dizer, não é o prazer barato, não é aquele prazer que a gente tem quando a gente toma um sorvete gostoso ou quando a gente come o nosso doce preferido. Não é desse prazer que eu estou falando, mas é um prazer real, um prazer que me move e que me faz experimentar a vida de verdade mesmo. O caminho que se parece mais fácil muitas vezes é o caminho mais difícil. Eu me lembrei de uma viagem que eu fiz certa vez para Machu Picchu. Então eu cheguei lá um dia antes, aí eu cheguei na pousada e eu e uns amigos perguntamos qual que são os passeios que a gente tem para fazer, porque amanhã a gente vai para Machu Picchu. E a recepcionista ali daquela pousada falou, olha, não tem muito o que fazer aqui nessa cidade. É uma cidade muito pequenininha, você tem duas possibilidades. Você tem lá um passeio X lá, que é gostoso, você vai ter um lago, tem alguma coisa lá para você ver, e tem um outro que é um passeio que você já vê Machu Picchu à distância e tal. A gente falou, bom, e essa trilha, ela é muito demorada, muito difícil? Não é demorada não, ela é 40 minutos vocês estão lá. Mas 40 minutos a gente dá conta, lá fomos nós. Pegamos lá o caminho, fomos para um monte lá, caso você já tenha ido para lá, um monte chamado Putucuci. Olha só, até gravei o nome do monte. Por que eu gravei? Eu vou te falar agora por que eu gravei o nome desse monte. Quando nós chegamos para andar nessa trilha que levava ao monte, na verdade era uma trilha vertical. Tinha tanta escada que uma determinada escada você subia assim e aí você já migrava de escada, você andava de lá, torcia para não descer ninguém, porque era praticamente 40 minutos na vertical. Quando eu falei uma trilha de 40 minutos parecia possível, quando era na vertical, naquela altitude que já era diferente da do Brasil, já não foi tão simples assim. Veja, onde é que foi o problema? Na falta de clareza. A gente talvez não tenha feito as perguntas certas, mas mesmo que tivesse feito, o problema é que a gente não estava preparado para aquilo. A gente não tinha ideia daquilo. Se eu tenho clareza, aí a minha disciplina funciona. A falta de clareza do que você quer na vida é que te atrapalha na disciplina. A falta de clareza sobre o custo que você tem, sobre o que você deixa de fazer e que você devia estar fazendo, é que te preserva de fazer.
Porque se você percebesse que o custo é muito mais alto do que de executar agora, tudo mudaria. Você ia lá e começar a executar. Posso fazer uma coisa não recomendada agora para YouTube? Vou fazer uma recomendação. Você parar o vídeo exatamente aqui e ir fazer o que você precisa fazer. Aí depois você volta e põe aqui nos comentários: eu parei e fui lá fazer o que precisava ser feito. Talvez não seja a melhor coisa para eu sugerir, né? Mas vai fazer bem para você. É o momento de decisão. O momento em que eu realmente vou fazer o que precisa ser feito. Esse momento é o momento mais precioso. Porque ele gera uma recompensa posterior de eu fiz o que tinha que fazer. Sabe aquela sensação? Não sei se você vai se identificar comigo. Você não quer fazer exercício. Aí você fala, não, vou fazer exercício. É de manhã, acordou muito animado, você vai fazer academia lá. Aí você vai. Você volta 8 da manhã para casa e fala, nossa, já fiz academia. 8 da manhã e eu já fiz o exercício que eu devia ter feito. Olha que sensação gostosa. É a sensação da pós-execução, que eu fiz o que eu tinha que fazer, ao invés de ficar 1 hora pensando, eu não consigo fazer exercício. Tem um ponto que as pessoas que têm disciplina fazem muito bem feito. Elas decidem muito antes do momento da decisão. Ela decide, não hoje, agora que ela vai fazer a academia. Ela decide um dia antes, ela decide ao longo da semana. Não, quinta-feira de manhã eu vou fazer academia. Ela já monta toda uma estrutura, já tem um planejamento, uma decisão bem antecipada e um planejamento para não ter que chegar na hora e decidir fazer as coisas. A grande mágica é uma coisa que você provavelmente já ouviu falar, que a gente tem que ter o prazer no progresso das coisas, e não necessariamente no resultado final que a gente almeja. Só que não é muito simples isso, né? Então eu tenho que começar a executar e aí a minha cabeça fica pensando, como é que eu faço com que esta atividade seja o mais prazerosa possível? E eu acabo usando um exemplo para mim recente, que é a questão de gravar os vídeos aqui para o YouTube. Gravar o vídeo nem sempre tem muita burocracia, tem muita coisa assim para preparar. Então, o que eu aprendi? Que se eu deixo tudo já preparado para eu gravar o vídeo, a chance de eu não gravar a chance de eu gravar é muito maior. E é por isso que eu te falo, não é que eu sou disciplinado. É só que eu vou achando o meu jeito de funcionar e de encontrar prazer, de conversar aqui com você, abrindo meu dia a dia aqui. Não sou o cara que sabe todas as coisas, que leu todos os livros do assunto. Eu sou uma pessoa como você que estou tentando executar tudo e que já descobri algumas coisas e que alguns desafios eu já venci. Aí talvez você diga, tá, já entendi, a teoria é bonita, mas e na prática? Como é que é esse negócio aí? Bom, na prática, quando eu tenho disciplina, eu decidi fazer algo, né? Não, o principal que eu fiz foi decidir não fazer algo. É muito mais sobre decidir o que não fazer do que decidir o que fazer. Eu decido sim o que eu quero fazer, mas eu tiro muita tralha do meio do caminho. Eu falo, não, isso aqui eu não vou fazer. Disciplina tem a ver com esse foco de saber o que vai fazer, mas especialmente de tirar o que eu não quero fazer, o que está me atrapalhando, o que está me impedindo de fazer. Esses dias um cliente que eu atendo falou para mim assim, Tomás, cancelei a conta do Instagram. Faz 3 semanas que eu não uso o Instagram. Às vezes eu até sugeriria isso para a pessoa. Mas nesse caso eu nunca tinha nem falado nada. Ele automaticamente, a partir do nosso trabalho, a partir do que eu fui trazendo para ele automaticamente chegou nessa solução. E eu diria assim, não é nem pela ideia, mas é pelo estado mental de falar, isso aqui está me prejudicando, isso aqui está me tirando de onde eu quero chegar. Ele é disciplinado? Eu não sei, eu sei é que ele ativou o modo de execução, de focar na vida dele, de cuidar da vida dele e pronto. É isso que a gente precisa. Outra coisa maravilhosa para você fazer é um conceito conhecido aí, que é o empilhamento de hábitos. Se todo dia eu já escovo o dente, isso já é um hábito para mim, eu posso pensar o seguinte, bom, logo depois que eu escovar o dente, eu vou fazer X, e aí esse X é o que você deseja
fazer o que você deseja incluir na sua rotina. Porque aí você não vai ter que lembrar. Você escova o dente todo dia, várias vezes por dia. Toda vez que você escovar o dente, você vai fazer esta outra coisa. Vale para escovar o dente, mas vale para logo depois que eu tomar café da manhã, todos os dias eu vou, sei lá, vou fazer a minha meditação. Eu vou cuidar da minha mente, eu vou cuidar do meu estado emocional, enfim. Eu incluo algo quase como uma hora marcada, mas melhor do que a hora marcada é já vincular um hábito já existente. Eu não vou deixar de tomar o café da manhã, então eu já incluí logo depois. A decisão já foi tomada antecipadamente. Eu sei por que eu estou fazendo. Já está vinculado aos valores, vinculado aos meus objetivos. Eu vou fazendo de tal maneira que chega uma hora que não é um dom especial, percebe? Já está organizado para acontecer. Já preparei tudo, já está tudo pronto para acontecer. Agora é só apertar e sair fazendo. Agora, nós estamos jogando um jogo real, não é isso? Nós estamos na vida de verdade, nós não estamos lendo livros sobre disciplina, a lógica, não. A gente está no mundo real. No mundo real, vou te contar o que vai acontecer, você já sabe. Você vai falhar. Você vai decidir tudo, vai fazer tudo o que eu estou te dizendo aqui, vai adaptar o que você quiser adaptar, aí vai ter o dia que você vai falhar. Você já tem que fazer a estratégia para o dia da falha. Porque esse dia da falha virá, é certeza que ele vai vir. A ideia é que cada vez menos você vá falhando nisso que você está desenvolvendo, essa habilidade, mas você vai falhar. E quando falhar, o que é que você vai fazer? A melhor resposta é: eu vou recomeçar o mais rápido que der. Disciplina é sobre recomeçar o mais rápido que der. Não é tanto sobre o não falhar. Não é que eu me torno disciplinado e agora nunca mais eu não faço o que eu não queria, agora eu sou livre. Não, é muito mais sobre uma decisão de voltar no trilho o mais rápido que der. Disciplina é a clareza de escolher entre o que você quer e o que você mais quer na vida. Muitas vezes a gente escolhe o que a gente quer e deixa de lado o que a gente mais queria na vida. E o mais bacana é que você tem um efeito dominó. Você começa numa área da sua vida, talvez numa que você vai ter menos dificuldade de implantar isso tudo que eu estou explicando aqui. E aí, aquela área começa a funcionar, você começa a se sentir melhor, ter um estado emocional melhor. E desse estado emocional, você começa, e se eu aplicar nesta outra área? De repente, outras áreas da sua vida começam a ficar ajustadas. O que eu quero dizer com áreas da vida? Você tem áreas que vão na direção de ter uma melhor saúde física, do seu corpo, a alimentação e tal. Mas você tem outra saúde, você tem saúde emocional, você tem saúde mental. Tem muita gente que cuida muito bem do corpo, mas não cuida da mente, não cuida de um pensamento de qualidade, não faz meditação em momento algum. Outras pessoas têm uma mente muito ajustada e muito equilibrada, mas o corpo em compensação não ajuda, não dorme, não tem quantidade de horas de sono boa, não tem uma alimentação adequada. A gente precisa ir ampliando isso para as diversas áreas, mas não vai ser tudo de uma vez. Então eu começo por onde? Pelo mais fácil ou pelo mais difícil? Pelo mais fácil. Nessa busca por disciplina e por clareza, pode ser que você chegue à conclusão de que você está, na verdade, preso a uma coisa chamada perfeccionismo, a um grau de entrega de qualidade que parece maravilhoso na sua vida, mas que te atrapalha de um jeito que você muitas vezes nem percebe mais. Se você não percebe mais, você vai perceber nesse vídeo aqui, onde eu falo sobre perfeccionismo, talvez de um jeito diferente do que você pensou até aqui. O que é que está por trás do perfeccionismo? É isso que a gente precisa compreender e aqui eu explico bem em detalhes, a gente se encontra lá. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.